Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Pode se assentar. Ô, Diácono Pedro, pode ligar a luz, por favor? Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Boa noite a todos. Que Deus possa vir nos abençoar. Um culto para Deus voltado para os jovens. E quanto tempo, ou melhor, há muito tempo atrás, muitos de nós estávamos aqui, como o pastor falou, na rua, perdido. De alguma forma, estávamos fazendo aquilo que não agradava a Deus. Mas hoje, para a glória e para a honra de Deus, estamos aqui. Um sábado frio. Muitos queriam estar na sua casa, mas viemos aqui adorar a Deus. E para ilustrar aquilo que eu quero falar, vossos irmãos, abra a sua Bíblia. Primeiro a Reis, capítulo 13, verso 1. E depois, segundo a Crônicas 34. Primeiro a Reis, capítulo 13, verso 1. Todos acharam? Eu vou ler para não tomar muito tempo. Está escrito assim: por ordem do Senhor, um homem de Deus veio ajudar a Betel, quando Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o homem contra o altar, por ordem do Senhor: altar, altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi, cujo seu nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altares que queimaram sobre ti incenso, e os ossos humanos se queimarão sobre ti. E agora a gente abre Segunda Crônica 34. Segunda Crônica 34. E está escrito assim: e tinha Josias 8 anos, quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Davi, teu pai, sem desviar para a esquerda, ou sem desviar nem para a direita, e nem para a esquerda. Eu comecei lendo aqui primeiro a Reis, porque eu queria introduzir aquilo que eu queria falar essa noite. E na tradução da minha Bíblia está escrito assim, em 2 Crônicas, a reforma de Josias. Em 1 Reis, aquele texto que eu li, estava falando a Jeroboão. E Jeroboão era rei de Israel, onde estava se portando pelo um reino dividido. E se formos entender como começou a ser dividido esse reino, Salomão, filho de Davi, no final do seu reinado, ele simplesmente começou a adorar a deuses estranhos. E aí Deus se levantou e falou com Salomão que ele fez o que não agradava a Deus. E Deus falou que ia tomar o reino da sua mão.
que ia ficar somente uma tribo, que era a tribo de Judá. Porque o resto das outras 10 tribos ele daria a outra pessoa. A de Judá ficaria porque, pelo amor dele, que ele tinha a Davi. E um certo dia Jeroboão estava adorando a Deus estranho. Porque quando se dividiu esse reino, Jeroboão era do reino do norte, chamado Reino do Norte. E ele se preocupou, porque o templo estava em Jerusalém, no reino do sul. E o que ele fez? Levantou 2 bezerros e fez que o povo adorasse o bezerro. Simplesmente ele estava tirando a liturgia do culto, que era adorar somente a um Deus. E ele, adorando, chegou, diz que foi enviado um homem de Deus, que era um profeta. E esse profeta ele foi enviado para profetizar contra aquele altar. Ele falou: altar, altar. E o profeta falou que se nasceria um homem, deu o nome dele de Josias. E segundo a Crônicas, começamos a ler que tinha Josias 8 anos de idade. Então aquilo que Deus prometeu estava se cumprindo aqui. E cerca mais ou menos de 300 anos que aconteceu isso. Um reino totalmente dividido, um reino totalmente idólatra. Mas se levanta um menino com 8 anos de idade. E simplesmente se levanta aquele jovem. E hoje o culto é direcionado aos jovens. E que poder que tinha esse menino, né? Então que Deus levanta jovens igual ele. Igual Josias. Um reino dividido. Esse menino se levanta em Jerusalém numa época que estava totalmente uma decadência espiritual. Jerusalém, as tribos todas estavam inclinadas a deuses estranhos. E se levanta Josias e é colocado num trono com 8 anos de idade. E a Bíblia nos diz no verso 2 que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. O seu coração não se inclinou nem para a direita e nem para a esquerda. E quanto bom é, né? Que se levante jovens assim, que não incline seu coração. Josias, ele tinha apenas 8 anos. E o que uma criança de 8 anos vai fazer? E aí, simplesmente, Deus disse que ele fazia o que era reto. E Deus disse que ele seguiu os caminhos do seu pai, Davi. Mas escuta, Davi era seu pai por genealogia, mas seu pai não era Davi. Seu pai genealógico se chamava Amon. E seu avô, Manassés. E aí, vamos entender um pouco o porquê que a Bíblia nos diz que seu pai era Davi. Porque simplesmente Manassés foi um rei ruim. Um rei que se desviou totalmente o culto do Senhor. Manassés implantou vários altares. Manassés implantou altar dentro da própria igreja. Ou dentro do templo. Mas esse altar era para adorar deuses estranhos. Para adorar a Deus que não é Deus. Porque o único Deus é o nosso Senhor. E Manassés colocou vários deuses. Diz que Manassés, ele sacrificou seus filhos a Moloque. Olha onde estava chegando a adoração. Jerusalém estava totalmente inclinada. Totalmente destruída. Espiritualmente. E hoje, infelizmente, vivemos uma fase que estamos passando por esses momentos. Igrejas e lugares onde deveria ser adorado, pessoas estão simplesmente se inclinando. A gente podemos olhar hoje para dentro de nós aqui. E há algum tempo atrás tinha vários membros e hoje não tem tantos mais. O que está acontecendo com a nossa geração? O que está acontecendo com nós? Porque o coração do homem está se desviando do verdadeiro Deus.
Hoje promessas estão tirando pessoas da igreja. Hoje as pessoas estão amando mais o dinheiro do que o próprio Deus. O dinheiro está se tornando senhores de pessoas. E estão esquecendo de adorar o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, o dono do ouro, o dono da prata. As pessoas estão simplesmente se inclinando. Uma decadência espiritual. Hoje talvez as pessoas não aguentam mais. O que está acontecendo? As pessoas dizem que antigamente os crentes eles se dobravam mais. Um crente se ajoelhava e ele só levantava na hora que ele sentia o poder verdadeiramente de Deus. E hoje você chega na igreja, e me desculpa, tem muitas pessoas e a mais pura verdade, que eles não vêm mais adorar a Deus. Se dá um microfone para ele, e ele subir em cima do púlpito, ele quer ser o próprio Deus. E ele se esquece que ele é servo, ele não é Senhor. Que quando ele entra daquela porta para dentro ali, ele é servo. E as pessoas estão se levantando com orgulho, com soberba. E às vezes não entende. E as pessoas acham que idolatria é só isso. Que a idolatria é adorar imagens. Não, tem vários tipos de idolatria. E as pessoas estão entrando dentro da igreja não para adorar a Deus, para ser adorado. Para ser adorado, essa é a mais pura verdade. Estão se desviando do culto. Hoje eu estava refletindo, né? Porque Deus vai, quando ele é proposto algo para você fazer, porque para mim é um grande desafio estar aqui hoje pregando para jovens e falando para os jovens. Os jovens têm que entender o que essa criança começou a fazer em Jerusalém. Você entende? Talvez vamos tentar ilustrar isso para os dias de hoje. A gente passamos por uma pandemia. Eu vou usar a pandemia. E foi uma grande tribulação para todos. Muitos perderam famílias. Foi um verdadeiro caos. E Jerusalém vivia isso espiritualmente naquela época. Porque o culto que era para Deus não estava sendo mais para Deus. Tinha vários deuses dentro de Jerusalém. Uns adoravam para Baal, outros adoravam para Moloque, outros adoravam para outro Deus, mas o verdadeiro Deus, o Senhor do Senhor, não estava sendo mais adorado. E aí se levanta esse jovem. E um jovem compromissado com a obra de Deus, ele faz um estrago. Se o jovem entendesse o verdadeiro poder que ele tem na presença de Deus, ele nunca mais queria ir no mundo buscar nada. Ele queria viver simplesmente na presença de Deus. E eu dou graças a Deus que dentro da nossa igreja nós temos jovens compromissados, pastor. Hoje a gente tem, quem praticamente domina essa igreja, se nós formos prestar atenção em referente ao trabalho, são jovens. E aqui a gente não tem que trazer glória para ninguém, mas eu queria usar o exemplo do Gabriel. Gabriel é um jovem, ele é um menino. Mas se vocês soubessem a responsabilidade que esse menino carrega nas costas aqui dentro da igreja, talvez todos os louvores que a gente tocamos hoje e tudo que foi arranjado aqui foi feito pelo Gabriel. Ele se dedica àquilo que é proposto a ele. E o Gabriel começou como um jovem. Eu tenho 4 anos que eu estou aqui nessa igreja. Quando eu entrei aqui, o Gabriel estava lá no lugar do nosso pequeno Gabriel. E outro Gabriel está lá, mexendo no som. E aí você vai vendo. Você viu as crianças dançar aqui essa noite. Mas as crianças dançou porque a Pietra ensina. E é outra adolescente.
Então aqui a gente estamos com jovens. E jovens preocupados em fazer aquilo que é proposto para eles. E Josias foi posto como rei. E talvez ele não entendia aquele momento que era ser um rei. Mas a Bíblia nos narra, aqui no verso 3, e está escrito assim: e no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém, dos altares, dos postes sagrados, das imagens de escultura e fundação. Então se foi colocado um jovem no reino, mas com 8 anos ele entendeu, talvez o que era o chamado dele. E talvez ele viu aquele cenário caótico, mas ele tinha um coração, e um coração voltado para a obra. Ele começou a purificar. Ele seguiu o exemplo dos seus pais. E o exemplo do seu pai era Davi. Porque o seu verdadeiro pai, o seu avô, não tinha exemplo. E aí eu queria aqui colocar um paralelo para nós que somos pais. Qual é o exemplo que nós estamos dando para os nossos filhos? Que tipo de exemplo nós estamos sendo? Que tipo de pais nós estamos sendo? Porque o exemplo desse jovem aqui, o pai dele era um idólatra. O seu avô era um idólatra também. Então talvez ele não tinha identidade. Ele podia ser mais um idólatra. Ele podia ser mais um que conspirava contra Deus. Mas Deus resolveu simplesmente fazer com que aquele jovem tivesse um coração igual ao de Davi. Davi, quando foi ungido a rei, aqui todos sabem, ou alguns sabem, ou talvez alguns jovens nunca escutou isso, mas Davi, quando ele foi ungido a rei, ele estava no pasto. Quando Samuel chegou lá, ele viu o irmão dele, bonito, formoso, forte, ele falou: esse aí é o rei, é esse, vamos ungir ele. E Deus simplesmente falou: não é esse não. Talvez você está vendo a aparência, mas eu não vejo a aparência, olha o coração. E eu vou falar a verdade para você, tá cheio de nego de aparência aí, achando que é alguma coisa, mas Deus não está olhando para a sua aparência não, Ele está olhando para o seu coração. Talvez você está achando que está bonitinho na presença de Deus, mas não está não, Deus está olhando para o seu coração. Aqui os irmãos da igreja Jeová Nissi adoram uma bela música aqui. Uma mulher samaritana na beira do poço. E Jesus não passava pelaquela cidade. Os judeus não passavam pelaquela cidade. Porque era pecado o judeu passar pelaquela cidade. Mas o homem que enxerga o seu coração, ele não enxerga quem você é. Ele resolveu passar pelaquela cidade. E quando ele passou, era um horário que talvez não seja convencional. Mas aquela mulher estava no poço tirando água. E diz que só estava ela e Jesus, mais ninguém. E muitas das vezes Jesus vai ter só com você. Não vai ter ninguém de testemunha, ninguém para bater palma ou aplaudir. É só você e Deus. E quando é só você e Deus, Ele mexe mesmo. Ele chega no íntimo. O escritor aos Hebreus diz que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais cortante do que a espada de 2 gumes. Ela chega lá no íntimo, naquele lugar que ninguém chega. Naquela dor que talvez só você sabe. Quando você deita a cabeça no travesseiro e você fala: meu Deus, o que eu vou fazer? E é onde que ela chega. E aí Jesus entrou naquela cidade.
E ele viu aquela mulher, uma mulher adúltera, uma mulher que teve 5 homens. Só que quando Jesus chega até ela, Jesus não chega acusando. Jesus não chega com o dedo na cara. E o que está acontecendo hoje na maioria, desculpa ser até grosso na palavra, na maioria das igrejas é isso aí. Porque entra o pecador lá, você já põe logo o dedo na cara. É nóia, é vagabundo, é isso. E às vezes a pessoa entrou pelaquela porta ali porque ela só quer um abraço. Porque o mundo já cansou de surrar aquela pessoa. Quando você chegou na presença de Deus, você chegou como? Você chegou bonitinho, de paletó e gravata? Quando você chegou na presença de Deus, você chegou quebrado também. E se você está onde você está hoje, porque teve alguém para abrir o braço e falar, pode vir. Seja bem-vindo na casa do Pai. A gente eu incluo a gente porque eu falo que somos uma igreja. A gente somos especialistas em fazer isso, em crucificar as pessoas. A gente somos especialistas na primeira escorregada, pau. E às vezes a pessoa só está querendo só a mão para levantar de novo. Quantos jovens hoje, irmãos, talvez ele não está na casa de Deus, porque ele não teve esse abraço. Quantos jovens hoje estavam simplesmente esperando aquele abraço? Falar, vamos para a casa do Pai. A Bíblia nos narra do filho pródigo. Ele pediu toda a sua herança e saiu. Ele pediu. Foi ele que pediu. Falou, me dá o que é meu. E saiu. E foi para o mundão. Só que ele viu que lá no mundão ele não tinha o que tinha na casa do Pai. E um certo dia ele estava comendo bolotas de porco. Ou comendo a mesma comida de porco. Ele sentiu saudade da casa do Pai. E ele falou, vou voltar, né? Meu pai talvez me aceita como escravo, né? Pelo menos lá eu vou ter comida. E quando ele chegou de volta na casa do pai, que o pai o viu de longe, o pai não crucificou, não. O pai somente abriu o braço e falou, vem meu filho. Você está de novo na casa do Pai. Novamente você está na casa do Pai, pode entrar. Tem comida, tem bebida. É simplesmente isso. Nós como os mais velhos, nós deveríamos entender. E deveria abrir os braços aos jovens. Mas muitas das vezes é como eu falei, a gente passa e não está nem aí. Talvez muitas das vezes você olhe e fala, né, meu filho, deixa pra lá, meu filho está em casa. E a Bíblia não te chamou para fazer isso. Você não foi chamado para fazer isso. Você foi chamado para você ser espelho. Você só reflete aquilo que você vê. E a gente somos espelho de alguém. A gente teve um espelho. E nosso espelho maior foi lá na cruz do Calvário. Ele deu sua vida por mim e por você. Ele foi exemplo. E a gente temos que ser exemplo de Jesus. E eu preparei totalmente outra coisa para ser falada essa noite, mas se Deus está me levando nesse caminho, eu vou seguir. A gente temos que ser obediente àquilo que Deus colocou no nosso coração. E simplesmente o que foi colocado, foi proposto no meu coração a grande reforma. E às vezes a reforma ou a restauração, o que seja, é algo que tem que ser mexido mesmo. Uma casa quando ela está bagunçada, ou uma casa quando está quebrada, que você vai fazer reforma, você tem que bagunçar mesmo. E muitas das vezes a gente não vamos entender o que está acontecendo na nossa vida agora, porque Jesus ainda está bagunçando.
mas ainda ele vai voltar arrumando. E todas as coisas vão ficar no lugar. E Josias, ele foi um jovem que simplesmente ele se levantou e fez o que foi proposto a ele. E o que foi proposto a ele, ele quebrou todos os altares em Jerusalém. Ele saiu quebrando altares, foi destruindo, ele queimou os postes de ídolo, ele quebrou, reduziu a pó. Ele tirou da sepultura todos os profetas que profetizavam em nome de Baal, que profetizavam em nome de outros deuses, queimou no altar, jogou a cinza. Ele fez uma verdadeira revolução. Ele saiu limpando tudo que estava errado, porque simplesmente ele tinha no seu coração que só tinha um Deus que devia ser adorado. Jerusalém estava adorando um monte de Deus, mas ele sabia o único Deus que deveria ser adorado. E o único Deus que deveria ser adorado é aquele que fez o céu, que fez a terra. É aquele que é o começo, que é o início, que é o fim. E Josias, ele fez tudo isso. E um certo dia, 18 anos do seu reinado, ele se preocupou com alguma coisa. Ele falou, eu vou fazer uma limpeza em Jerusalém. E com 18 anos ele vai limpar o templo agora. E no verso 14 aqui, no verso 14, ele manda Uquias, que era o sumo sacerdote, entregar o dinheiro aos trabalhadores da casa. No verso 3 está escrito assim: estava sobre os carregadores e os inspetores de todo os trabalhos, no 13, desculpa, de todos os trabalhos, em algumas obras. Alguns dos levitas eram escrivão, oficiais e porteiros. Quando estava tirando a prata que tinha trazido do templo do Senhor, e Uquias, o sacerdote, achou o livro da lei, dado por intermédio de Moisés. E disse Uquias a Safã, o escrivão: achei o livro da lei no templo do Senhor. E Uquias entregou esse livro a Safã. Escuta, ele se propôs a limpar tudo que estava de errado dentro do templo. E dentro do templo foi achada alguma coisa que era muito importante: a palavra de Deus, ou a lei de Deus. E aqui eu vou abrir outra aspa. Quantos templos estão abertos, mas a palavra de Deus está perdida? Não estão seguindo aquilo que foi proposto. É simples. Eu não sei o que se passa às vezes na cabeça do crente. Eu não sei o tamanho, o que se passa. Porque o culto é simples, é você chegar, se entregar, cultuar a Deus, ser servo, mostrar e pôr a sua boca verdadeiramente no pó. Mas o crente, ele chega dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, e às vezes ele quer fazer tanta coisa, mas é tanta coisa que é desnecessária. Estar na presença do Senhor é simples. Só precisa ter duas coisas: um coração contrito e quebrantado. É só isso que você precisa para estar na casa do Senhor. E aqui nesse tempo a palavra do Senhor estava dentro do templo, mas a palavra do Senhor estava num canto guardada. E mais ou menos tinha de 70 a 100 anos. Alguns falam 70, outros 100 anos. Só Manassés reinou 55 anos em Judá. Fora mais 2 de Amon. E 18 anos depois que a palavra foi achada. Então, mais ou menos uns 70 anos. As portas da casa de Deus abertas.
os cultos dentro da casa de Deus aberta, mas não era a palavra de Deus que estava sendo falada. E a palavra de Deus foi ser achada. E diz que quando Safã chegou na presença do rei, que ele era um serviçal, só que ele era escrivão. E ele leu aquilo que estava escrito para o rei rasgou as vestes na hora. E aí você entende que verdadeiramente o jovem, quando ele é levantado para fazer aquilo que Deus propõe, ele se inclina. Porque Josias, ele foi criado como, gente? Se tinha mais ou menos 70 anos que a palavra de Deus não era falada, esse jovem tinha 26 anos. E alguma vez ele tinha escutado a lei de Deus? Será? Alguma vez ele tinha escutado a palavra de Deus? Não tinha. Isso é óbvio. O Estado estava totalmente, o país estava totalmente inclinado. Mas na hora que ele escutou a palavra de Deus, aquela palavra de Deus o rasgou. E ele rasgou suas vestes. E os judeus rasgar suas vestes naquela época era um sinal de luto, era um sinal de um protesto. E ali aquela jovem estava protestando sobre aquilo. E ardeu dentro do seu coração a palavra de Deus. E é isso que a gente temos como obrigação fazer hoje como igreja. Fazer que a palavra de Deus arda no coração do jovem. O sumo sacerdote, antigamente, ele era, na época da lei, tinha um sacerdote que ele tinha que tomar conta do incensário. Ele era proposto tomar conta daquele incensário. E diz que tinha um que ele era encarregado somente para fazer isso. E todo dia de manhã cedo, ele tinha que chegar, limpar a cinza e botar fogo no altar. E nós, como crentes, devemos procurar fazer isso. A gente devemos limpar a cinza que está no coração do jovem e botar fogo. O fogo em altar apagado não presta para nada. Se apagou o fogo, acabou. E todos os dias a gente temos que pôr fogo no nosso altar. Temos que levantar de manhã cedo e pôr fogo no nosso altar todo dia. Porque você quer ver se esfriar o fogo no altar? Fica um pouquinho sem vir para a igreja. Ah, não tem nada hoje. Ah, não tem nada amanhã. Quando você vê, a chama se apagou. O altar está apagado. E simplesmente Josias, ele fez uma limpeza. E tirou todos os altares de dentro do templo. E foi-se achar a palavra. E diz que simplesmente ele foi o único rei. Antes dele não existiu nenhum. E depois dele não existiu nenhum também. Que cumprisse a palavra do Senhor como deve ser cumprida. Então, você jovem, eu não sei como você se encontra hoje. Mas segue esse exemplo essa noite. Segue o exemplo de Josias. Se levante na presença de Deus. Josias passou 8 anos mais 8 se preparando. A Bíblia nos relata que todo jovem que foi levantado na presença de Deus, nenhum levantou no ministério e já foi trabalhar. Tem um tempo. A gente tem que respeitar o tempo. A própria Bíblia nos diz que é um tempo determinado para tudo. Embaixo do propósito de Deus. Quando Samuel foi levado aos cuidados de Eli,
teve um tempo. Só que no tempo certo, ele profetizou sobre aquilo que estava errado. E se a gente for ver, todo jovem que foi levantado na Bíblia, ele foi levantado por Deus para protestar sobre algo. Samuel, ele se foi levantado e ele começou. E ele profetizou contra a família de Eli, porque os filhos de Eli estavam totalmente corrompidos. Davi, quando foi levantado, ele teve que esperar o propósito. Ele teve que esperar o tempo dele, para ele ser rei. E ele passou um bocado de tempo sendo perseguido por Saul. Em algum momento ele podia virar as costas e falar: eu não quero mais isso, você é louco, eu vou ficar fugindo para tudo quanto é lugar. Mas no tempo determinado, Deus entregou aquilo que era dele. Então, meu irmão, fique em paz. No tempo determinado, aquilo que Deus te prometeu vai acontecer. Não tenha nada que Deus prometa para você que Ele não cumpra. Só que você tem que aprender a respeitar o processo. Todo o processo ele tem que ser passado. E eu sempre falo aqui, em minhas conversas com meus amigos aqui da igreja, você não vai conseguir falar nada de Deus se você não passou por aquilo. Como Deus te levanta para fazer algo na casa dele, ou vamos usar, vou tentar explicar isso aqui. Como que você vai ser levantado para falar com um casal se você não passou por um problema familiar ou alguma coisa assim? Ou falar com família, você vai falar com família do quê se você não passou por aquilo? O processo ele te deixa marcas, deixa. Às vezes as marcas são muito dolorosas. Mas você pode ter certeza que quando você vê aquela cicatriz curada, só vai estar a marca. E você vai lembrar de onde veio aquela marca. Então respeita o processo. Esse jovem aqui, ele foi levantado. E com 8 anos de idade ele começou a reinar. Com 16 ele entendeu qual que era o processo e qual que era a vontade de Deus. E assim ele o fez. Então você, jovem, hoje eu quero que você entenda que Deus tem um chamado para a sua vida. Aqui em nosso meio, assim eu creio Deus que tem pastores, jovens, crianças, que tem missionário. Hoje o menino chegou na igreja, na porta da igreja, o casal ali, e o menininho deles falando que vai ser pastor. Olha o menininho no colo deles lá, ele já está profetizando na vida dele, que ele quer ser pastor. Então é isso que Deus quer fazer. Deus ele quer levantar jovens, levantar crianças, levantar adolescentes, porque a obra continua. Nós vamos ficar velhos, talvez um dia nós não vamos conseguir fazer mais obra que vai ficar. A obra de Deus nunca para. E tem certeza de uma coisa, que se você não quiser fazer, Deus vai levantar alguém para fazer, mas não para. Então não acha que você é importante o ponto de você falar de nariz em pé. Não, eu sou importante. Se eu sair daqui, acabou a igreja, não. Aí você está enganado, porque Deus vai levantar o mais pequeno para mostrar que você é só servo. Então que essa noite a gente possa entender, jovens, que você foi chamado num propósito na casa de Deus. E deixa Deus te usar.